Olá, tudo bem? Meu nome é Lucas Conchetti e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o livro As Armas da Persuasão, do Robert Cialdini. Esse livro ele ficou muito famoso na área de marketing digital e o pessoal fica em alvoroço quando fala desse tema. É um tema muito batido, já muito lido. Esse livro ele está entre os livros mais influentes da área de negócios e a gente vai falar um pouco dele daqui pra frente. A proposta do livro é discutir sobre as relações humanas, sobre como a gente interage um com o outro e como que a gente influencia um ao outro. A questão é que às vezes as pessoas olham para esse termo persuasão como uma coisa pejorativa, mas a realidade é que a gente faz isso o tempo todo. O tempo todo a gente tenta convencer alguém de algum ponto, seja um pai, um irmão, uma namorada, um amigo, um chefe. A gente sempre está tentando vender uma ideia, vendendo um posicionamento e espera que o outro assuma essas ideias, compre essas ideias e passe a vivê-las. Essas relações humanas elas existem desde sempre. Elas são inerentes à espécie humana e a gente tem essa tendência. Então, persuadir é da natureza humana. Tem pessoas que têm mais facilidade, tem pessoas que têm instrumentos naturais que facilitam a persuasão. E é nesse sentido que o Robert vai caminhar, ele vai mostrar quais são as armas mais frequentes da persuasão, como elas são utilizadas e como a gente pode se proteger quando ela é utilizada por pessoas que têm algum intuito mal, um intuito negativo, que agem com alguma maldade onde você só sai perdendo. Um dos principais tópicos, para a gente entender por que a gente cai em alguns processos de persuasão, é entender como o nosso cérebro funciona, o que ele chama de atalhos. Muitas das coisas que a gente faz no dia a dia, das ações que a gente toma ela com base em processos intuitivos. A gente não pensa muito para fazê-las, a gente simplesmente as faz. Isso acontece porque a gente precisa economizar energia e tomar decisões sempre com muito raciocínio demandaria muita energia, muito desgastes e por isso a gente acaba tomando muitas medidas com base no que os outros acham, com base no que os outros pedem para que a gente faça e aí a gente acaba não tomando uma atitude muito refletida. Então os atalhos eles são bons, eles não são ruins. Por exemplo, você vê muitas pessoas correndo numa direção e você está indo na direção contrária e as pessoas estão gritando. Automaticamente você corre junto com eles. Alguma coisa te diz que tem alguma coisa errada ali e você passa a assumir um comportamento de grupo. Isso é o que ele chama de atalho. Todos nós temos os atalhos e tomamos medidas com base neles. A gente não raciocina sobre isso, são processos automáticos e eles vão resultar em diversas consequências. A gente vai falar daqui pra frente nelas. A primeira arma que o Robert comenta no livro é sobre a reciprocidade. Basicamente, o que seria? Nós, como seres humanos, desde das eras pré-históricas, a gente precisava sobreviver. A nossa existência, tudo que a gente fazia estava baseado em sobrevivência. Então, quando alguém fazia algum favor, quando alguém compartilhava uma caça, compartilhava algum alimento, ela esperava que você fosse retribuir. Eu só vou te dar porque esse é um investimento. Sempre foi essa dinâmica. Então os grupos sempre compartilharam para criar essa unidade. Sempre teve um objetivo de troca, um objetivo, sempre teve um interesse. Então esse interesse carregou no nosso sistema, a gente biologicamente tem essa propensão. A gente dá, mas de certa forma a gente espera algum tipo de retorno. Às vezes o retorno não é direto daquela pessoa, mas existe algum tipo de retorno. Então a reciprocidade, ela diz isso. Quando alguém te dá alguma coisa, você passa a ficar com um peso, com um sentimento de que você precisa devolver de alguma forma. Seja com palavras, seja com algum presente, com bens, com algum gesto, mas você sente aquela necessidade. Essa necessidade ela é inerente, ela está impregnada na nossa cultura. A gente tem essa tendência, a tendência a agir desse jeito. Então, muitas empresas acabam abusando da reciprocidade, presenteando os seus consumidores, presenteando com a intenção de depois empurrar um produto altamente lucrativo, com preços acima de mercado às vezes. Por quê? Porque a partir do momento que você passa a ganhar algumas coisas, você cria uma conexão, você cria um laço emocional. E você, mesmo não querendo, você passa a criar um peso psicológico e uma necessidade de dar um retorno. Então a reciprocidade é o primeiro elemento que o Robert comenta no livro. O segundo é o compromisso e a coerência. O que seria isso? Geralmente quando a gente faz um compromisso ou a gente dá alguma opinião, fala do que a gente pensa, a gente não muda de opinião muito cedo. Principalmente quando a gente faz isso publicamente. Por quê? Porque se você dá uma opinião e na semana que vem você já mudou totalmente de opinião, as pessoas não confiam mais em você. Você não tem coerência.
E a gente teme por isso. Geralmente a gente dá uma posição e às vezes a gente persiste, mesmo sabendo que a gente já não é tão a favor daquela ideia, mas para ser coerente. Então essa é uma necessidade humana de ser coerente, necessidade de grupo, porque as pessoas não confiam em quem fica mudando de ideia toda hora, quem fica mudando de lado toda hora, tem alguma coisa errada com essa pessoa. Então ela precisa ter coerência. Depois a gente tem a aprovação social. Essa é uma das coisas mais fortes que a gente tem, porque como a gente é um animal social, a gente depende dos outros para viver, a gente tem uma dependência, a gente passa a necessitar muito da aprovação, de como os outros nos veem, como os outros se comportam com a gente, e a partir disso a gente toma nossas ações. Então, quando a gente fala de aprovação social, muitas vezes as marcas acabam utilizando entrevistas na rua com pessoas que só são positivas, a pessoa fica pegando só depoimentos positivos e coloca centenas de depoimentos e acaba criando o quê? Uma sensação de que a massa, a sensação de que a maioria das pessoas compartilham de uma ideia positiva. O que te faz pensar, o que faz a gente pensar que quando muitas pessoas concordam com uma coisa, aquela coisa é certa, aquela coisa é positiva. É um efeito de aprovação social e isso acontece com todos os seres humanos. A gente tem essa tendência. Você está passando por um lugar e tem uma fila muito grande, aquilo te chama atenção. O que tanta pessoa está esperando nessa fila? O que tem ali, né? Então esse é o tipo de coisa que chama a gente, a aprovação social, tudo que as pessoas como grupo fazem acabam atraindo, como que as pessoas pensam que você deve se vestir, como as pessoas pensam que carro você deve ter, tudo isso acaba te compelindo a tomar uma atitude, a tomar um perfil, né, um estilo de vida diferente. A aprovação social é tão certa que fizeram um experimento que funcionou basicamente assim. Muitas crianças tinham muito medo de cachorro. E eles criaram um trauma, eles não tinham coragem de tocar, né, de fazer carinho nos cachorros. E os cientistas fizeram vários testes e não conseguiam fazer as crianças ter coragem de tocar no cachorro. Até que eles tiveram a ideia de filmar uma criança que não tivesse medo de cachorro, que tivesse a mesma idade, tivesse o mesmo perfil, e filmava essa criança interagindo com o cachorro. Depois eles mostravam esse filme para todas as crianças medrosas. Acontece que 67% das crianças que assistiram ao vídeo, vendo outra criança brincando com um cachorro e não sendo atacada, criaram coragem de passar a mão no cachorro. Então é uma questão de aprovação social, é um sentimento de que se uma outra criança como eu também toca no cachorro, não tem risco para mim. Então é uma ação inconsciente, é um processo inconsciente que te leva a tomar uma nova atitude, a criar uma nova autoimagem. Uma outra forma poderosa de persuasão é a afeição. A gente tende a gostar mais de quem trata a gente bem, a gente tende a gostar mais e ser mais convencido por pessoas que nos elogiam. Então a gente tem essa tendência. Também tem a tendência de acreditar mais em pessoas bonitas, em pessoas mais bem arrumadas, em pessoas com carros melhores. Essa é uma tendência natural do ser humano de fazer comparação. Como que a gente faz muitas análises muito rapidamente, a gente depende de alguns padrões e o cérebro constrói esses estereótipos. Esses estereótipos desenvolvidos através da nossa cultura ajudam a gente a fazer interpretações. Claro que às vezes essas interpretações são bem erradas, são bem equivocadas, mas na maioria das vezes funciona. Tanto é que a afeição é usada muito em comerciais. Um exemplo, imagine que um médico que faça um seriado, né, um seriado que tem um personagem médico, por muito tempo as pessoas ligam aquele ator ao papel de médico e começam a enxergar ele como um médico. Até que uma marca, de forma inteligente, pega isso e usa, fazendo um comercial com esse médico, falando, com esse ator, né, falando sobre um café que faz muito bem à saúde. O problema é que as pessoas ligam o café ao médico, não o café ao ator, a pessoa real, liga ao personagem. Isso acontece com a gente porque a gente cria conexão com personas, com modo de agir, com modos que a beleza ela é exposta, com modo que as pessoas lidam, se comportam, falam. E isso muda a forma como a gente enxerga e molda a realidade. Uma outra arma que é usada muito é a da autoridade. Como que é? Você construindo autoridade, as pessoas passam a acreditar e a entender, a basear muito mais suas ações com base no que você fala. Então a autoridade é uma coisa importante. Por quê? Porque no nosso dia a dia a gente tem muita correria, muita informação, uma tsunami, uma avalanche de dados, e a gente não tem capacidade de lidar com tudo isso. Mas tem pessoas que vão se especializando, que são focadas em alguns nichos e se tornam experts.
E a gente baseia muitos dos nossos critérios, das nossas avaliações com base neles, com base no que eles falam. E a partir disso a gente toma medidas. E isso, de certa forma, é muito inteligente, porque a gente economiza energia. O problema é que às vezes isso acontece de forma negativa. Um exemplo disso são o caso dos médicos. Muitos médicos têm uma autoridade muito pesada, eles são muito rígidos, e na hora de uma cirurgia os enfermeiros e os assistentes têm medo de se manifestar. Acontece que muitas mortes já foram causadas por isso, os enfermeiros veem que tem alguma coisa errada, os assistentes veem que aquilo está errado, mas eles não têm coragem de falar para o médico. Algumas vezes eles criaram coragem e tomaram porrada, e aí eles foram traumatizando, foram se fechando. Então a autoridade ela tem essa característica. Tem o caso dos pilotos de avião. Boa parte das quedas do avião, o copiloto estava entendendo o que estava acontecendo e percebeu um erro, mas não teve coragem de ir contra o piloto. Então a gente tem a questão de se ligar muito à autoridade e se cegar quando eles passam a tomar controle e tomar atitude da situação. O outro e último é a escassez. A escassez está totalmente ligada à nossa natureza, ela é um processo parecido com a reciprocidade, falando biologicamente, mas acredito que a escassez está um pouco mais enraizada na gente. Por quê? Como a gente sempre teve o contexto de sobrevivência, a gente teve que fazer de tudo para se manter de pé, para se manter no planeta. E para isso a gente teve sempre que preservar muito bem o que a gente conseguia, utilizar muito bem os recursos que a gente tinha conseguido naquele dia. E para isso é importante essa visão de importância, de cuidado. Por isso a gente tem muito mais medo de perder uma coisa que a gente tem do que deixar de ganhar uma coisa futura. A gente tem essa característica. Então a escassez às vezes é utilizada assim por vários tipos de empresas, vários marqueteiros, na forma de unidades, né, de quantidade limitadas, por tempo limitado. Essa promoção só vai ficar aberta mais 5 dias. E aí cria uma ideia de escassez, de que se eu não comprar agora, se eu não tiver agora, pode ser que eu nunca mais tenha. Então é criado, é ativado na gente esse propósito. Tanto é que provavelmente você já sentiu isso na pele. De repente, num domingo, toda a família está almoçando e de repente só sobrou um bife na panela. E todo mundo começa a meio que olhar para aquele bife, você tá louco para pegar aquele bife, seu bife não acabou, e você começa a correr para comer para poder pegar aquele. É esse gatilho, é esse atalho mental que é ativado. Você vê aquele único alimento ali e ele passa a ter muito mais valor do que antes. Diferente se tivesse 10 bifes, talvez você nem repetiria. Mas quando tem um, quando tá acabando, você fica louco. Você quer aquele lá, você quer preservar. Então a gente tem essa tendência a agir, a sempre procurar a preservar e a ter aquilo que está se tornando escasso. Por que ler esse livro? Primeiramente para entender como que as empresas e os marqueteiros eles utilizam os gatilhos, eles utilizam de instrumentos de persuasão para convencer a gente de uma compra, para convencer a gente de uma tomada de decisão. Então é bom para a gente entender, para a gente se situar e saber como que isso funciona. Então, para isso é muito bom o livro. E também para entender como funcionam alguns processos cerebrais, né, na tomada de decisão e por que a gente escolhe uma coisa em detrimento a outra, por que a gente tem uma preferência numa pessoa e não na outra, e por que algumas pessoas nos convencem com muita mais facilidade do que outras. Então, para isso o livro é muito bom. Agora vamos para o top 5 aprendizados. O primeiro é que a persuasão não é algo ruim. A gente faz isso o tempo todo, a gente sempre está tentando convencer alguém de alguma ideia, de alguma coisa que a gente acredita. E isso não é ruim por si só. Algumas pessoas acabam utilizando os instrumentos, né, os métodos de persuasão para convencer as pessoas para um propósito que lhe causa dano, que lhe causa prejuízo. E aí sim a persuasão é uma coisa usada de forma errada, mas por si só ela não é uma coisa ruim e a gente usa todo o tempo. Segundo, sofremos mais pela perda do que pela possibilidade de ganho. A gente tem a tendência a sofrer muito mais em perder aquilo que a gente já tem do que deixar de receber, de ganhar uma coisa no futuro. Justamente por uma questão de escassez, a gente sempre busca preservar aquilo que a gente já tem. E isso dita muito o nosso comportamento e a forma que a gente reage ao mundo. O terceiro é que algo se torna mais interessante na medida que se torna escasso. Essa já é uma técnica muito explorada e a gente percebe isso no dia a dia, nas coisas, né? Às vezes você vai tomar um café da tarde, tem aqueles 10 pãezinhos de queijo ali, o pessoal começa a pegar, daí começa a acabar, você pensa em pegar mais para preservar o seu. Então a gente passa a desejar muito mais aquilo que tá em falta, né? Tá acabando.
E é assim que a gente se posiciona. O quarto aprendizado é cuidado com pedidos consecutivos. Tem uma técnica chamada rejeição seguida de recuo, que é o seguinte: a pessoa te pede para você comprar ou para doar um determinado valor, e esse é um valor um pouco mais alto, uma coisa que talvez não te interesse fazer naquele momento. E aí a pessoa vai melhorando a proposta e faz um segundo pedido, que é um pedido tipo ultimato. Não, já que você não quer, que tal coisa? O que acontece? A gente acaba ficando fragilizado com esse tipo de situação, porque a gente já fala não para uma pessoa uma vez, a gente fica meio assim de falar não pela segunda. E geralmente o segundo pedido, ele vem de uma forma muito mais sutil e muito menos impactante que a primeira, justamente para você aceitar. O quinto aprendizado é, às vezes escolhemos mal, mas os atalhos são muito inteligentes. Às vezes a gente tende a se achar idiota, se achar burro por alguma atitude, alguma medida que a gente tomou que foi mal sucedida. Isso acontece, mas é que na maioria das vezes ela é bem sucedida, a gente toma ações bem sucedidas. Tanto é que a gente está vivo, tanto é que a gente preserva o nosso bem-estar, nossa saúde e das pessoas que estão ao nosso redor. Justamente porque a nossa intuição, nossos gatilhos, nossos processos automáticos estão sempre buscando equilíbrio, sempre buscando se manter. E isso acontece muito bem com o nosso cérebro, ele tem essa capacidade, essa plasticidade de estar sempre se adaptando e reagindo automaticamente a vários processos. Se você quiser acompanhar um pouco mais dos meus estudos e das minhas leituras, você pode me acompanhar no Snapchat. Esse conteúdo está disponível em texto e em podcast no blog livrosenegócios.com.br. Gostou? Se inscreva no canal porque semana que vem tem mais um vídeo com mais um livro. Tchau!